indo. Aí a gente arrodeou aqui, pegou as irmãs ali e disse: vai para onde, irmã? Vocês não estão vendo não, a gente tinha nem visto, que a gente estava aqui na frente. Aí a gente, não, a gente vai, aqui é a casa do Senhor, aqui não é bagunça não. E a gente perguntou: vocês vieram cultuar ou vieram perturbar? Vocês estão na casa do Senhor. Foi eu e Elvis. Botou os camaradas ali, daqui a... nem Bíblia trouxeram. É como nessa noite eu já até falei. O irmão que está aí sem Bíblia, encosta nele aí na arma para examinar as escrituras. Nem Bíblia trouxeram. Só vieram perturbar. Aí de repente pegaram o beco. Aí agora o culto começou a ficar gostoso. Se a gente abrisse, essa igreja já estava cheia. Como tem falado aqui, alguns líderes religiosos, eles têm feito isso. Fica com medo de pregar o verdadeiro, genuíno evangelho. Paulo, ele exorta a Timóteo: ó Timóteo, zela pela sã doutrina. E a gente temos feito isso. Por isso tem alguns irmãos que não gostam. Mas a gente temos que guardar, irmão. Porque senão a gente não vai para o céu. E se a gente tirar, excluir, como foi falado, que a palavra do Senhor nos ensina, por exemplo, João capítulo 16, 33. Se eu falar isso, irmão, eu estou excluindo a palavra de Jesus. Foi Jesus que falou que no mundo a gente ia ter aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo. Como eu falei, a primeira perseguição, porque você está pregando o evangelho, a primeira dificuldade que surgiu no caminho, como eu falei terça-feira, teve um culto que eu vinha para cá, no meio do caminho, dizendo: era até hoje. Mas as pessoas só querem ouvir o que ela quer. É como o pastor tem até dito aqui, é mensagem fofinha. Mas a gente temos pregado a palavra do Senhor. Mas a Bíblia, ela nos ensina. E Jesus, ele alertou aos seus discípulos que no mundo a gente ia ter aflições. E isso nos leva a refutar qualquer pensamento de que o crente está isento de provações. Eu era novinho na fé. Aí eu li o Salmo 91. Tem lá um versículo do Salmo 91, diz que nenhum mal chegará à tua tenda. Não é assim, né? Deixa a gente ir lá para... Não é isso? Nenhuma praga sucederá. Eu vou ler o texto, para não ficar só nas minhas palavras. Eu só quero só esse versículo que fala isso. Os universitários aí me ajudam. Qual é o versículo aí, irmão? Já acharam? Hoje é culto de doutrina. É dia de a gente examinar as escrituras, para a gente não ser enganado. Versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga alguma chegará na tua tenda. Aí eu era novo convertido, como sou. Aí Juninho era bem novinho. Aí Juninho com a febre. E aí de madrugada Adriana para cima e para baixo dentro de casa. Homem no meu caso, né? Não sei, tem alguns homens aí que é mais mulher do que homem, né? Ele cuida mais assim. Eu não, eu dormi muito. Se perguntar, Maiara e Juninho, para mim foi uma benção. Eu nunca vi chorar, mas a Adriana estava de madrugada. E aí Juninho estava doente. Aí eu tinha lido já esse salmo e eu me peguei só nesse versículo aqui. E eu orei, irmão, ali, botei a mão sobre Juninho. E eu dizia esse versículo: nenhum mal, eu não aceito isso não. E às vezes a gente fica pegando até essas deixas por aí, de alguns pregadores. Tem alguns irmãos que ficam até: eu não aceito. E eu orei dessa forma. E quando a gente vai crescendo na graça, no conhecimento, não é que uma pessoa está enferma, você não vai orar, que a Bíblia manda orar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando na questão de pessoas que pegam textos isolados para dizer, por exemplo, esse texto se eu isolar, realmente não é para chegar praga nenhuma. E praga a gente sabe, né? Pode trazer como doença. E aí? Tem uma contradição ou não tem? Então, cuidado, irmão, com essas mensagens da pregação do Mar de Rosa. Quando eu estou de folga, eu já disse aqui, vou repetir novamente. Aí eu gosto de me acordar cedo.
Tem um homem de Deus pregando lá, mas de vez em quando eu vou mudando para ver as heresias, que também tem umas heresias lá, em outros canais. E tinha uma abençoada que já fez parte nessa igreja, estava dando um testemunho. Um testemunho, melhorar, né? Um testemunho ela estava dando. E ela disse, mas nunca eu saio daqui. Isso foi no canal 14 que eu vi. Aí eu olhei assim, eu disse, oxê, essa irmã fez parte lá da igreja. Mas lá é só vitória, não tem derrota. É contraditório, viu, o assunto de hoje, para alguns cristãos. Não existe um evangelho de facilidade. A afirmação de Jesus de que no mundo a gente teríamos aflições contraria radicalmente qualquer mensagem que diga que o cristão não pode passar por provações. Muitos que dizem cristãos sofrem por causa de visão afetada por uma miopia espiritual. Tem pessoas que estão com miopia espiritual. Eu gostei disso aqui. O apóstolo Paulo, ele escreve aos romanos que o sofrimento e as provações do presente não são incomparáveis diante da glória que há de ser revelada. Romanos capítulo 8, versículo 18. Você pode estar aqui nessa noite, irmão, morando numa cambuquinha, como queira aí falar da sua casa, de uma tapera, mas a nossa esperança, irmão, como eu tenho dito, tem crente que é testemunha de Jeová, só espera nessa terra. Você está no lugar errado, irmão. Você está numa igreja errada. Mas Deus é o Deus da prata e do ouro, do mundo. Esquece de dizer assim, da minha vida. Ninguém diz que Deus é o Deus da vida dele. Uma igreja, irmão, eu não vou dar o nome também não, para não pegar mal, disse que o líder lá estava pregando que os líderes, todo ele tinha que ter carro. E a turma foram, compraram, se ferraram, não tinha dinheiro para pagar. São os dados, viu, irmão? A gente estuda, a gente vai examinando. Então, tem uma glória, irmão. Se a gente passa por provações aqui, se a gente está passando por dificuldade, escassez, mas a nossa esperança não é aqui. É como o apóstolo Paulo ele diz aos romanos, o sofrimento e as provações. Meu irmão, isso é Bíblia. Eu não posso tirar isso da Bíblia, não. Mas as pessoas tiram esses versículos e pegam só os axiologia que eles gostam. E aí vira a doutrina do mar de rosa. A provação é um tratamento de caráter. Agora a gente vai um pouquinho mais fundo. Vamos falar do nosso caráter. Êxodo, capítulo 20. Os irmãos abrem aí em nome de Jesus. Examine, irmão, a escritura. É bom examinar as escrituras. Êxodo, capítulo 20. Vamos ver o que é que o Senhor nos diz nessa noite. Mas antes de eu ler, eu queria falar o que é caráter. O que é caráter? É um conjunto de traços psicológicos ou morais, positivo ou negativo, que caracteriza um indivíduo, um do outro ou de um grupo. Caráter é a índole ou efeito moral. Um dos maiores problemas do ser humano tem sido justamente as falhas de caráter que pode levar ao pecado. Deus usa as provações para aperfeiçoar o nosso caráter. E tem pessoas que acham que é o the best. Eu sou o melhor. The best. Melhor. E aí já vê que o caráter dele já está corrompido. E o homem esquece, irmão. Nós, como os cristãos,
Esquecemos que depois que Adão e Eva pecaram, o caráter do homem foi corrompido. E aí, às vezes Deus usa esse instrumento poderoso que o homem tem tirado de Deus, que é o sofrimento. Há 15 dias atrás eu estava aqui pregando, eu falei de uma pessoa que eu conheci. E eu disse aqui na pregação, e vou voltar a lembrar os irmãos. Aquele homem, para ele não faltava nada. No trabalho dele, todo final do ano ele era escolhido o melhor viagem para cima e para baixo. Ele não precisava de Deus. E eu me lembro como hoje, a primeira vez que eu fiz a visita a ele, eu disse a ele: Deus está chamando a sua atenção. Hoje que evangelho é esse, irmão? Mas hoje ninguém quer, é só vitória. Mas graças a Deus, Deus usou o instrumento e resgatou aquele homem para a glória dele. Mas pessoas não querem. Mas Êxodo, capítulo 20, eu vou chamar pelo nome. Dois irmãos ali que estão conversando. Tá lindo. Doguinha, filma lá, viu, Doguinha? Quando os irmãos estiverem assim conversando, que a gente vai fazer uma edição dos irmãos que conversam no culto. Não presta atenção. Aí depois está reclamando. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 20, 20. E disse Moisés ao povo: não temas, que Deus veio para prová-los, para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. É isso, irmão. A gente estuda, traz uma palavra dessa, aí tem irmão que não está nem ligando. É feito, Cecília aqui uma vez se indignou na escola dominical. Eu estou com você. O pastor passa, vai dormir até 1h da manhã fazendo estudo. Aí o irmão e joga aqui mesmo. Nem pega para examinar. Isso é um desfeito. Aí às vezes está reclamando. Cuidado para você não quebrar a cara. A gente está aqui dia de hoje para aprender a palavra do Senhor. Então o homem, ele está com caráter corrompido. Deus, ele usou o deserto lá por causa daqueles homens. Veja que no Salmo 44 eles começam só lembrando só das vitórias, das bênçãos. E depois eles começaram a murmurar. Foi assim ou não foi no deserto? Eles comeram, tinha água, tinha sombra, tinha um calor, tinha a proteção de Deus. Mas daqui a pouco estavam se queixando. Caráter corrompido. Não gostamos de admitir que temos falha de caráter e que precisamos ser tratados. Tais falhas são, indiscutivelmente, fatores que levam o homem a pecar. Por exemplo, o homem que diz que é o the best, que não precisa, já está pecando. O caráter dele está corrompido em quê? Ele é soberbo. Eu sou o melhor. É aquilo que o sobrinho estava me dizendo logo no início aqui, a gente estava antes de começar o culto. Só presta se eu estiver na frente, se eu estiver louvando, se eu estiver pregando. No secular, no seu trabalho, só presta se é que eu estou fazendo. O Senhor usa as provações como instrumento. Eu grifei aqui. Deus usa instrumento para tratar o nosso caráter e nos livrar de uma vida de pecado. Lembre-se que o homem soberbo Deus abate, mas o humilhado Deus exalta. Respondeu Moisés ao povo: não temas. É o versículo que nós lemos. Deus veio para vos provar que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Por exemplo, eu não sei se os irmãos estão sabendo, ontem a igreja foi assaltada novamente. As pessoas estão perdendo o temor, quanto mais os cristãos. Uma vez eu fiz uma pergunta a um irmão, porque na igreja católica as pessoas nem olham muito assim, aquela coisa de um temor tremendo. Pode ver, uma reverência tremenda. Aí num culto desse, aí a gente está se esforçando para trazer uma palavra. Aí tem irmão que não tem temor nenhum, não quer aprender. É difícil. Mas vamos seguir. Agora vamos analisar algumas personagens bíblicas para que entendamos melhor as provações.
Irmão, tudo isso está na Bíblia. Você só não vê porque você está naquele evangelho. Mal me quer, bem me quer. Como eu falei aqui também numa escola dominical. A caixinha de surpresa. Não tem surpresa nenhuma, irmão. Quando puxa, eu sou contigo, varão valoroso. Se passarem pelas águas, eu passarei, tu não vai te afogar. Eu sei nem se está assim o texto, né? Dê um texto aí, porque essa minha Bíblia aqui é só de promessa. Os versículos de promessa estão tudo marcado aqui. Aí naquela ocasião, aí eu disse, vou fazer também uma caixinha. Aí eu pedi até a Fernando Gomes que me ajudasse. Ele disse que ia me ajudar. Fazer uma caixinha de pancada. Ninguém gosta. Está na Bíblia. Por exemplo, eu até citei naquele dia. Ó filho do diabo. Lá em Atos. Essa vai ser a primeira da caixinha. Então as pessoas estão assim. Analise, irmão. Vamos analisar. Por exemplo, o primeiro personagem que eu escolhi aqui para ver, Abraão. Abraão estava com caráter corrompido. O pai da fé. É porque às vezes a gente lê e não medita. Mas vamos lá. Diz assim, Gênesis, capítulo 12. Do 10 ao 13. Vou ganhar tempo aqui. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito, para peregrinar ali, quase que não sai, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, a sua mulher: ora, bem, sei que és mulher, formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher? Martamião a mim, e a ti guardarão em vida. E disse: peço-te que és a minha irmã. Vou repetir: dize, eu peço-te que és a minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. No texto, a gente lendo assim, não dá para perceber muita coisa, não. Alguns, né? Como entender a razão? Porque este homem chamado de pai da fé foi provado justamente na sua fé. Ele não foi provado na sua fé ou não foi? Me deu seu filho. Ele foi provado na sua fé. Quando analisamos friamente a vida deste patriarca, percebemos que ele possuía falha no seu caráter. Uma delas foi justamente a de não crer plenamente em Deus. E por isso ter mentido para Faraó. Veja que ele fez um arrumadinho antes de entrar lá. Falou lá com Sarai, disse: ó, tu é muito bonitona, saradona. Eu te peço aí que os homens aí vai perguntar, mas tu diz que é minha irmã, para que eu não morra. O cara foi egoísta também. Ele só estava pensando nele. É a nossa geração também. Uma geração egoísta. Falta de caráter, um caráter corrompido. Depois, com medo, veja, primeiro ele mentiu. Agora, depois com medo de ser morto, mentiu novamente. Dessa vez para Amimeleque, rei de Gera. Isso está lá em Gênesis, capítulo 20, versículo 2. Deus colocou a sua fé em prova. Por isso que Deus provou ele justamente na fé. Porque ele não acreditou em Deus. Às vezes estamos assim ou não estamos? A gente não... Falamos tanto, como eu já trouxe aqui um estudo, falando, foi a primeira... Vou voltar aqui. O Senhor é refúgio e fortaleza. Mas nem sempre a gente está dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A gente quer resolver. Jó, outro homem que estava com seu caráter corrompido. Jó era homem íntegro, reto e se desviava do mal. Aí a gente vê até pregação, né? Aqui ainda faltou uma qualidade. Ele só botou 3, são 4.
E a gente fica maravilhado, amém. Mas Jó estava com caráter corrompido também, e a gente vai ver. Por quê? Ser provado se aparentemente ele preenchia todos os requisitos de um verdadeiro servo de Deus. Olhando assim, era verdade, irmão. Ele preenchia todos os requisitos. É o que Deus quer, que a gente seja íntegro, se desvie do mal, seja obediente. Mas sempre lembrando que nós não somos perfeitos. Mas a gente temos que fazer como o apóstolo Paulo disse. A gente tem que prosseguir para o alvo. É a cada dia que a gente aprende, irmão. Terça-feira passada eu disse, era bom que você pegasse uma canetinha aí, fosse anotando alguma coisa, o que está se falando, e você vai tirando para a sua vida, para você ir corrigindo na caminhada. Afinal de contas, a gente ainda está aqui, irmão. Diz assim: ele preenchia todos os requisitos de um servo de Deus. As provações são um instrumento, novamente, um tratamento de caráter. O caráter de Jó estava afetado pelo medo. A ausência de confiança plena em Deus aflorou numa explosão de indignação provocada pela aflição. Foi o que eu vi aqui ontem, irmão. Tinha irmão que estava inchando. A gente estava tentando resolver da melhor maneira, conversando com um, com o outro. Mas na hora das aflições, aí eu até já escutei: eu sou crente, mas não sou besta não. Pise no meu pé para você ver. Como eu tenho ouvido, irmão. Eu sou crente, mas eu quero que ele vá do inferno para lá. Vê que cristianismo é o que a gente tem ouvido por aí afora. Não foi aqui não, viu? Graças a Deus que não foi por aqui. A gente vai ajudando um ou outro e a gente vai aprendendo. Então, aflorou numa explosão de indignação provocada pela aflição. Jó questionou o que Deus estava fazendo em sua vida. Isso está lá no capítulo 38. Aliás, no versículo capítulo 37. No 38, Deus dá um puxão de orelha nele. Aí começa dizendo assim: onde é que tu estava? Quando eu estava fazendo os mares. Aí Jó, cada vez que Deus falava, eu acho que ele... Ih, rapaz, o negócio está pegando. Era em sua vida, aliás, deixa eu voltar aqui. Ele estava fazendo que Deus estava fazendo em sua vida. Em sua pergunta, detectamos pelo menos uma falha de caráter. Pelo menos uma falha. Aí eu volto novamente a dizer: tem pessoa que diz que é o the best, eu sou o melhor. Na vida de Jó, se a gente examinar, a gente pelo menos tira um. Aí vamos ver o medo, que no hebraico, eu não sei ler hebraico, eu vou pular essa palavra aqui, eu vou deixar em hebraico, pachet, que significa viver atemorizado, tremendo de medo. Jó capítulo 3, versículo 25. O medo afeta diretamente na fé. Aí eu vou falar aqui ainda de outro personagem bíblico, não só um personagem, mas de uma igreja, que também quando a gente ouve falar, a gente fica maravilhado, que é a igreja de Atos, dos apóstolos. A gente só pega os benefícios. Eles eram unidos, eram unânimes, era só uma palavra, não tinha nada de incomum, tudo era em comum, repartiam. Mas a gente também vamos ver, examinando, que nessa igreja, porque às vezes a gente passa batido, irmão, na leitura, mas a gente vamos ver também, ao lermos a palavra de Deus, percebemos que as provações fizeram necessário para que a igreja primitiva saísse da sua redoma e cumprisse literalmente o ide do Senhor. Eu escutei aqui um jovem. Sempre que eu tive aqui nessa igreja, a gente sempre pegou um mês, não é tirar o mês não, porque senão vai ficar faltando no ano. A gente sempre pegou um mês e a gente bota a igreja para orar, e a gente vem orar. Aí um jovem fervoroso aqui, aí ele chegou e questionou. Ele disse:
depois desse mês de oração, a gente vai fazer o quê? A gente vai sair das quatro paredes. Agora me pergunta se ele está aqui no nosso meio hoje. Não fez nada, irmão. Porque tem gente que é assim, né? Não está no nosso meio, infelizmente. Então, na igreja de Coríntios, na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, se você ler do capítulo 1, aliás, capítulo 8, o versículo 1, o que Deus fez. Sabe por quê? Pedro, ele achava que a salvação era só para o judeu. Não só Pedro, vamos pegar o Pedrão não, né? Mas os outros apóstolos também. Ele estava acomodado. Aí Deus pega, dispensa o povo. Levantou-se uma confusão tremenda. E agora um foi para um lado, outro foi para o outro. Deus usou essa ocasião para que o ID acontecesse. Muitas vezes é na nossa vida. A gente está conformado. Eu já tenho 10 anos, eu já tenho 5 anos, eu tenho 15, eu tenho 20. Não preciso mais pregar o evangelho. Isso é um caráter corrompido. E nós precisamos de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Nós precisamos fazer. Então, quando nós vemos, e eu já até ouvi uma mensagem, são poucos pregadores que pegam com essa ousadia de falar, como está nessa mensagem aqui, nessa noite para a gente. São poucos. Porque, novamente, eu volto a dizer, só pega aquelas palavras fofinhas, que agrada, mas que no final, o camarada sai da igreja, fica falando de Deus, fica com raiva de Deus, não cresce. A aprovação é o mecanismo divino para testar e provar o nosso caráter. Vamos ver isso lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago. Vamos ver o que é que Tiago fala aqui para nós. Eu tirei tanto do papel da minha Bíblia, ainda tem, Jesus. Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa de vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. E agora? A mensagem, Mar de Rosa, vai levar você para onde? Para o inferno. Mas a mensagem que lhe exorta, que chama a você a responsabilidade, que você precisa mudar, eu preciso mudar, cada um de nós precisamos mudar. Mas temos, esse texto é tremendo, irmão. Feliz é o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa de vida, a qual o Senhor tem prometido aos que ama. Tem outro texto que eu vou até enganchar já logo aqui, enganchar aqui logo. Abra aí Apocalipse 3:10. Que diz assim, não está dentro aqui não, mas fala: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. A gente habita onde, irmão? Na lua. A gente habita aqui, irmão. Provações vamos passar. Por isso que eu peguei logo esse primeira terça-feira do ano para falar sobre provações, que durante todo esse ano a gente vai ter provação. Começamos ontem aqui na igreja. Aí sabe o que eu me lembrei, para José? Que da outra vez os irmãos também ficaram furiosos e partiram para cima. Dentro de um ano a gente fez tudo isso aqui que os irmãos estão vendo. Aí eu espero que aconteça essa mesma coisa, porque tem alguns irmãos se esquivando, meio... Aí eu me lembrei que falaram que cada vez que o Papa vem aqui no Brasil, o cristianismo cresce, que mais vezes ele viesse para o Brasil. Se for uma arma de Deus, um instrumento que está acontecendo aqui, para que os irmãos daqui despertem, que ele acha que não precisa fazer nada. Veja, irmão, que a gente precisa fazer muita coisa.
Quem sabe que isso não é um instrumento que está sendo usado? Porque durante o ano a gente fez muita coisa. A gente não pode, irmão, tirar jamais esses textos da palavra do Senhor. E aqui não é texto sem contexto não, que eu estou falando não. Mas eu quero também já falar com os irmãos aqui de um grande homem na história, que é Martinho Lutério. Eu achei interessante aqui, falando da vida de Martinho Lutério. É poucas coisas que a gente, assim, pelo menos eu, né, tenho lido. Quando eu li, eu disse, eu vou ler também para os irmãos. Martinho Lutério é o pai da reforma protestante. Dizia que 3 requisitos são essencial para um verdadeiro ministro do Evangelho. Primeiro, oração. Segundo, meditação. E aprovação. Estas 3 coisas também implica a todos os cristãos vencedores. Dizia-se que Lutério podia falar a consciência das pessoas rapidamente do que qualquer homem do seu tempo. A sua pregação era tão penetrante que parecia que ele conseguia ler diretamente o coração e a mente das pessoas. Certa vez, quando perguntaram a Lutério, qual é o seu segredo? Qual é o seu mistério? E ele respondeu que era compreender e vencer as provações. Lutério chamava as provações de loja da experiência. Ele achava que a sua habilidade em sondar de maneira tão profunda o coração dos homens era o resultado de haver aprendido através das próprias provações. Irmão, isso é um instrumento, mas ninguém quer hoje passar por sofrimento. Quem é que quer? Mas veja que esse grande homem, Martinho Lutério, quando ele falava ao coração das pessoas com a sua mensagem, é porque ele tinha uma bagagem. E para ter essa bagagem, é como foi lido no início. O ouro, se você for garimpar, irmão, você não vai achar uma pedrinha brilhando, não. O ouro, no seu estado bruto, como foi falado, qualquer um da gente que não tem aqui, mas agora a gente está sabendo, né? A gente não vai mais estar atrás de uma pedrinha brilhando. Tem que passar pelo fogo. É como alguns pentecostais falam. Tem que passar pela moinha de Jeová. E quem que quer mais essa mensagem? Ninguém quer mais. Terça-feira eu escutei um glória, um aleluia aqui. Mas aí, quando você passar, é para você ajudar a outro. Veja como é interessante. É interessante, irmão. Nada acontece por acaso. Romanos capítulo 8, 28, que diz assim, irmão. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nada, irmão, na nossa vida é por acaso, né? Axiologia. A gente até usa aqui, Jesuscidência. Tudo que a gente passar aqui, irmão, nada é por acaso. Isso é escassez. Você vai ter uma palavra de poder chegar lá e exortar a pessoa. Se você nunca passou, como é que tu pode falar alguma coisa? Não é assim? Tem gente que não passa por nada e ainda quer aconselhar outro. E às vezes vai aconselhar até errado. Mas quando você passa, você tem uma palavra pautada naquilo que você viveu. Eu podia falar muita coisa aqui nessa noite, mas a hora avança. Para alguns que querem, né? Afinal de contas, já estamos coroão. A gente já passou por algumas coisas. Eu, pelo menos, passei por uma prova. E no mesmo dia que eu estava passando pelaquela prova, uma pessoa ligou para mim. E parecia a minha vida. E eu digo, e agora? Eu estou na mesma situação. O que é que eu vou falar? Aí comecei a falar. Eu sei que o cara começou a chorar lá no outro lado. Ali eu orei por ele. Mas só Jesus sabia como é que eu estava.
Nada é por acaso. Como podemos enfrentar, como podemos enfrentar com ousadia as provações? É uma pergunta. Como podemos? Hein, Cleiton? Como podemos? É uma pergunta, eu estou fazendo uma pergunta. Como podemos, com ousadia, enfrentar as provações? Mas vamos aprender aqui nessa noite? O apóstolo Paulo escreveu: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Mesmo nas provações, temos um privilégio de contemplar o amor de Deus revelado aos seus filhos. Eu não cheguei a visitar não a mãe de um colega meu. Ela nasceu no evangelho, no lar evangelho. Cresceu jovem, se desviou da casa do Senhor. Ficou velha. E aí Deus vem agora com a sua ferramenta. Trouxe ela pela dor. Eu não cheguei a visitar, já era cristão já na época. E a minha cunhada foi. E as pessoas iam com a intenção de levar uma palavra para ela. E a minha cunhada disse que as pessoas saíram lá daquele quarto confortadas. Já ela só dizia isso. Todas as pessoas que iam lá fazer uma visita, ela dizia assim: se Deus quiser me curar, amém. Também se não, amém. Quem é que quer isso? Muitos não entendem que até mesmo nas provações Deus tem um propósito. Por isso, deixam de desfrutar as grandezas de Deus. As provações não vêm por acaso. Além de seres úteis para a correção de caráter, proporciona um crescimento espiritual e nos ajuda a desenvolver a nossa salvação. E aí eu não vou deixar de passar em branco, irmão. Se você quer ser salvo, irmão, não vá atrás de uma doutrina do blá blá blá, do mar de rosa, porque você vai para o inferno. Vamos ler Romanos capítulo 5. Estamos dentro do horário ainda. Romanos capítulo 5. É bênção para nossas vidas. Romanos 5, 3, bem conhecido. E não somente isto, 5, 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos no gozo. É isso que está escrito aí, irmão? Na riqueza. É isso que está escrito aí, irmão? Nas tribulações. Também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Veja aí, viu, irmão? E a paciência, experiência. E a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A gente vai montar novamente lá para Tiago. Tiago. A gente só leu o 1, o 2. Mas a gente vai ler agora do 2. Aliás, a gente leu 1, 12. A gente vamos ler agora capítulo 1, versículo 2, que diz assim: meus irmãos, tendes grande gozo quando cairdes em várias alegria. É assim que está escrito? Tentações, sabendo que a prova da vossa fé é obra da paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que seja perfeito e completo, sem falta em coisa alguma. Se está faltando paciência, em mim de vez em quando falta, eu preciso. Não estamos completos ainda. Quem quer ser salvo? Todo mundo levanta a mão, mas está faltando tanta coisa.
falar de uma experiência. Eu chego no trabalho 5:30 da manhã. Cheguei com vontade para trabalhar. 6 horas eu estava num setor. Aí um filho do cão tirou minha paz. Não a minha, mas de um irmão na fé. E eu tomei as dores. E perdi a paciência. Daquele dia, irmão, o encarregado me botou para casa e botou ele também para casa. Aí o encarregado disse: não, você não vai perder o seu dia não, é porque você está alterado. Eu disse: não, pai, eu vim trabalhar, mas quem está de fora vê melhor. E eu vim-me embora. Quando eu saí lá do Bom Preço, comecei a chorar. Chorei copiosamente. E eu só dizia isso: falta muita coisa. Falta muita coisa da minha pessoa. Afinal de contas, ele é um ímpio. Ele não sabe. É a gente, irmão. A gente está aqui nessa noite para aprender. O ímpio lá fora não sabe disso não. Desci lá em Bibiribe. Lá na praça tem uma igreja. Depois eu fiquei pensando, vai ser feito o arrebatamento. Muita gente batendo na porta. A porta estava fechada. Nesse dia eu estava procurando uma igreja. Vim de Bibiribe até aqui em casa a pé. Ainda levei chuva. Achei que foi bom. Aí hoje eu estou curado nesse lado. A gente vê algumas pessoas catucando aqui, levantando um falso ali, para ver se tira a tua paz, se tira a tua paciência. A gente aprendeu. Mas a gente ainda falta muita coisa. Mas em Filipenses, ainda fala também, capítulo 2, Filipenses, deixa eu achar Filipenses. Hoje eu não marquei os textos aqui para facilitar, para a gente ganhar mais tempo. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim: de sorte, meus amados, assim como sempre obedeceste, não sois não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também opera a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. E o que chama a atenção, irmão, é como às vezes a gente vê o presbítero falando aqui, o pastor falando aqui. Ser crente aqui dentro é bom, irmão. Ser crente perto da esposa é bom, do esposo é bom. O apóstolo Paulo está exortando, estava dizendo assim: olha, amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença. Aí a gente é um crente muito bom aqui dentro, mas lá no trabalho estamos dando tapa nas pessoas, ficando aborrecido. Enfrente as provações, confiando sempre nos cuidados do Senhor, pois em meio às provações temos privilégio de contemplar a presença de Deus. Quando está tudo folgadinho, é como nós começamos nessa noite falando. Não mudou nada, irmão. Só muda a tecnologia. Só lembramos das bênçãos. E quando vem a dificuldade, ou a gente se desvia, sai da casa do Senhor, começamos a murmurar, não lembrando que nem todas as provas é pecado, né? Tem que lembrar isso. Mas tem alguns que procuram também as tentações. Eu pulei até essa parte, mas deixa para outra vez. Em Isaías 43, diz assim, versículo 1 e 2: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, e chamei pelo teu nome, e tu és meu, e quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelo rio, ele não te submergirá. Quando passares pelo fogo,
não te queimará, e nem chama ardente em ti. Aí vem a lembrança daqueles 4 jovens que propôs seu coração de servir a Deus, não dobrar diante a uma imagem. Não queimou, nem tinha cheiro, o texto fala lá de Daniel, não tinha nem cheiro de fumaça. E eu tive uma experiência nisso também. Meu irmão mais velho comprou uma casa e tinha uns matos assim numa barreira, não era muito alta não, e a gente tinha que limpar. Aí meu irmão encostado ao mais velho disse: eu tive uma ideia. Aí a gente ficou esperando, aí ele saiu, quando voltou com uma lata de óleo. Tinha um posto assim perto, tem, lá no Vasco da Gama, que ele mora no Vasco. Aí ele danou assim, molhando assim pelos matos, o The Best. Quando ele acendeu o fogo, irmão, esqueceu, botou a lata embaixo, deu um pipoco, ele saiu rebolando de barreira embaixo. Ele fedia feito galinha, queimou os cabelos. Não teve queimadura não, mas é que a gente é muito cabeludo, né? A gente da família da Freitas, a gente é cabeludo. Aí era uma catinga de galinha, irmão. Aí quando a gente viu que não tinha nenhuma queimadura, aí a gente ficou assim feito os irmãos, sorrindo, mas a gente riu da cara dele. Quando nós confiamos no Senhor, irmão, nem cheiro de galinha vai ter. Temos que confiar, irmão. Temos que aprender a confiar. Se estamos passando por provações, se vamos passar daqui até o final do ano, temos que confiar no Senhor. Temos que confiar no Senhor. E nas provações que aprendemos a depender inteiramente de Deus. Salmo 121, versículo 1 e 2. Elevo os meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro? Mas o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez as terras. Aí já é o versículo 2. Eu só sei o primeiro. Deus está no controle. Nada está descontrolado, irmão. Deus está no controle. Deus, Ele permite que sejamos provados, porém, Ele conhece as nossas limitações e sabe até onde suportamos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Até mesmo em meio às provações, contemplamos a imensurável, o amor de Deus sendo revelado. Salmo 23, versículo 4. Vamos ver o que aqui diz. Eu sei que o 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. 23. Ainda que eu andasse o vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consola. Meu irmão, o que faltou para os hebreus está faltando hoje na nossa geração. É a gente confiar. Se nós lemos, o texto começa falando que eles não ganhou a guerra com a sua arca, com o seu braço, com o seu entendimento. Ele estava exortando a Deus. Mas a partir do versículo 9, eles estão murmurando. Eles não estão acreditando mais em Deus. É o que estamos fazendo muitas vezes. E aí, como eu falei terça-feira passada, aí a gente vai dar uma de Deus e aí a gente quebra a cara. Se passamos por provações, irmão, vamos aprender. E eu preciso aprender a esperar no Senhor. Quando eu estava estudando para trazer essa palavra hoje, eu aprendi uma coisa aqui. Eu não sei se foi o presbítero José que falou. Ele disse que a gente, na cabeça, a gente tem 2 orelhas, só tem uma boca. Então é prova de que a gente tem que ouvir mais e falar menos. E aí eu tenho tentado falar menos, para não errar tanto. E que a gente possamos, nessa noite, ter tirado alguma coisa de lição no Salmo 43 para as nossas vidas. Vamos ficar de pé? Você que tem dízimo e oferta, pode trazer, botar em gasofilaço. Mas, gente, vamos orar neste momento. Vamos orar.
Eu peço a sobrinho aí que faça aí um solozinho aí do último hino que nós louvamos. Que nas horas das provações a gente não venha se desesperar e nem deixar o Senhor, mas pegue a palavra do Senhor, leia, examine, porque tem fortaleza para nós. Amém? Vamos orar nesse momento. Oremos. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra dessa noite. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem falado aos nossos corações. Eu creio que o Senhor falou, Pai, através da sua palavra, porque é o Senhor que tem falado, não o homem, porque estamos aqui, Senhor, só para falar aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações para a tua igreja, Pai. E que possamos, Senhor, durante o ano de 2011, que está começando, Senhor, hoje, começando, iniciando, que a gente viemos suportar, se vir, porventura surgir as provações, as tentações, para que a gente não venha pecar contra ti, como o salmista disse lá no Salmo 119, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Nos ajuda, Senhor, eu preciso, Pai, e eu sei que os irmãos precisam,